A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos aqui do Facebook, todos que fazem parte desta página da igreja, Assembleia de Deus, essência de adoração a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração neste dia e que você possa meditar nesta palavra. A Bíblia nos mostra algo muito interessante no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Se você tem uma Bíblia em casa, você pode até acompanhar em sua casa. Algo muito interessante, que não é diferente dos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos mostra, neste capítulo, um milagre tremendo que o Senhor Deus ele fez na vida de uma viúva da cidade de Sarepta. A Bíblia nos mostra um grande milagre. Nós sabemos a situação que Israel se encontrava. A Bíblia nos mostra que o rei Acabe, ele desobedece a Deus, ele faz coisas absurdas e casa com uma mulher chamada Jezabel. E a Bíblia diz que ele faz coisas mal perante os olhos do Senhor, o rei Acabe. E por causa das atitudes do rei Acabe, Israel ele fica cocheando em dois pensamentos. Israel não sabe o que faz, se serve a Deus ou se serve a Baal. Baal era um deus daquela época. E Israel fica sem saber o que fazer, pois por causa da desobediência do povo, onde o povo ele passa a prestar culto a Baal. Então Deus ele permite situações difíceis sobre a vida da nação, sobre a vida de todos ali de Israel, a qual o texto bíblico nos mostra que Israel começa a passar momentos difíceis, começa a enfrentar crises, por causa que Deus ele fala ao coração do profeta Elias para que Elias profetize contra Israel e Israel ali não venha ser mais fértil. Israel não venha mais produzir por causa que os céus se fecham, né? Deus ele permite, o Senhor ele permite que Israel não receba chuva mais. E sem a chuva, sem a terra receber água, Israel não poderia produzir. Então Israel estava passando por um momento difícil, um momento de crise, por causa da desobediência a Deus. E eu vejo algo tremendo, pois por mais que o nosso país, né, como o país de Israel naquele momento estava enfrentando uma grande crise por causa dos pecados daquele povo, porque a própria Bíblia nos mostra de que se queixa o homem, dos seus próprios pecados. Porque às vezes as portas se fecham, né? Será que você já parou para imaginar porque as portas estão fechadas para você? Será que você tem obedecido a Deus da forma que a palavra de Deus nos orienta? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está me assistindo, eu quero que você medite nesta palavra comigo. Então eu vejo algo tremendo, porque quem serve a Deus, quem entrega a sua vida ao Senhor, Deus ele cuida de mim e cuida de você. Então eu vejo algo tremendo. Se você tem uma Bíblia em sua casa, você pode acompanhar esse texto, a qual
Elias, o Senhor, ele manda Elias ir a um determinado canto, se esconder, né, de Acabe, porque Acabe queria matá-lo, porque Elias não concordava com a posição de Acabe, pois Acabe ele casou com uma mulher, a qual essa mulher servia a Baal. A Baal era um demônio daquela época, um deus daquela época, que enganava as nações pagãs. E o profeta Elias, quando ele soube disso, ele não concordou. Então o rei Acabe ficou indignado, procurou matar o profeta Elias, e o profeta Elias teve que se esconder, né? E a Bíblia nos mostra que Deus cuidava ali do profeta Elias, porque Deus cuida do seu povo. Deus cuida daqueles que realmente entregam a sua vida nas mãos dele. E o texto nos mostra que chegou um momento que o ribeiro secou. Deus, ele cuidava do profeta Elias de uma maneira tão grande, que a Bíblia diz que tinha água para ele beber e tinha carne para ele comer, por intermédio dos covos que ia e deixava carne para ele. Porque quando servimos a Deus, irmãos, quando obedecemos a Deus, Deus, ele se encarrega de abençoar a minha vida e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa mendigar o pão. A palavra de Deus nos mostra. O salmista, ele disse: eu fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo e sua descendência mendigar o pão. Se você serve a Deus e se você realmente obedece às Escrituras, a palavra de Deus, que você não mendigará o pão. Se você está mendigando, procure saber o que está acontecendo na sua vida. Pois passamos por momentos difíceis, mas não mendigamos o pão, pois Deus, ele é aquele que faz o milagre na nossa vida. Então, secou-se o ribeiro. Então Deus, ele fala ao profeta Elias, dizendo: Elias, levanta e vai à cidade de Sarepta. Vai lá em Sarepta, pois lá eu tenho levantado uma viúva para que lhe sustente. Porque, irmãos, Deus, ele cuida daquele que faz a sua obra. O Senhor Jesus, ele cuida daqueles que realmente têm compromisso com ele. Deus, ele cuida. Então, Deus, ele fala ao profeta Elias: Elias, levante daí. Vai a Sarepta, porque eu tenho levantado uma viúva para que te abençoe. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que o profeta Elias, ele se levanta dali e vai a Sarepta. Encontro desta viúva, a qual Deus lhe ordenou para que ele fosse. E eu fico a imaginar e a entender, irmãos, porque a Bíblia nos mostra que o ribeiro secou. Então eu fico imaginando, né? Eu fico meditando, mente de pregador. Eu fico imaginando como Elias saiu para ir ao encontro desta viúva, pois Deus disse: eu tenho levantado uma viúva para que lhe sustente. Imagina a situação de Elias indo ao encontro desta viúva. E ele chegando ali, meus irmãos, a Bíblia diz que ele avista aquela viúva. Ele vê aquela viúva, se aproxima dela e diz: mulher, me dê um pouco de água. E quando ele pede água, que a mulher vai buscar, ele também diz: mulher, mas me traz pão. E a Bíblia nos mostra que a mulher olha e diz: ó, meu Senhor, eu não tenho pão. Eu não tenho pão. Aquela mulher, ela foi sincera. Ela disse: eu não tenho pão, mas eu tenho algo aqui tremendo para passar para a sua vida. Ela estava numa situação difícil, mas interessante, que quando obedecemos a Deus, o que temos em nossas mãos, por mais pouco que temos em nossas mãos,
por mais poucos que temos nas nossas mãos, quando obedecemos a Deus, Deus ele torna o pouco em muito. A palavra de Deus nos mostra o Senhor Jesus, ele falando, ele diz, olha, servo fiel, foste fiel no pouco, então eu lhe colocarei no muito. Eu quero profetizar para vidas que estão me assistindo ou vão me assistir, pela fidelidade que vocês têm a Deus, pelo amor pela sua obra, independente de placa de igreja, pelo amor que você tem à obra de Deus, pelo pouco que você tem e oferece a Deus, eu quero profetizar na tua vida que Deus irá te colocar no muito, como fez na vida desta viúva. Ela não tinha pão naquele momento, mas ela foi sincera e disse, mas eu tenho um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Ela não escondeu o que ela tinha dentro de casa. E ela disse, olha o que eu tenho aqui, eu vou comer com meu filho e vou esperar a morte. Olha a situação desta viúva. Ei, eu quero dizer para você, você que está me assistindo, você que está vendo este vídeo, quem sabe você tem dito, Deus, o que é que está acontecendo? Porque as coisas não dão certo para mim. Quem sabe você está dizendo, Senhor, tanto que eu bato e as portas não se abrem. Ei, será que o pouco que Deus colocou nas suas mãos, você tem ofertado a Ele, para que Ele lhe coloque no muito? Será que você tem doado o que você tem, doado a Deus, para que Deus realmente coloque no muito? Ou você tem querido o favor de Deus e não tem feito nada para Deus? Então aquela viúva, ela não escondeu. E o que eu acho bastante interessante é que Deus não escolheu um rico para sustentar o ministério de Elias, não. Deus escolheu um necessitado. Deus escolheu alguém que estava passando no estreito para abençoá-lo e abrir as portas para ele. Ei, Deus tem colocado no meu coração que quem ajudar esta obra, esse ministério, Deus vai colocar no muito. Deus vai abrir as portas poderosamente. O Senhor irá escancarar as portas, porque Deus ele não tem contado com o rico, não. Porque quando contamos com a lógica humana, nós vemos, meus queridos, quando contamos com a lógica humana, a pessoa que age pela lógica, pela razão humana, ela não vai acreditar que é milagre. Ela vai dizer, não, foi o meu recurso, eu tinha. Eu quero ver dar quando realmente está no estreito e acredita no milagre, acredita na multiplicação. Esta viúva, esse texto aqui, irmãos, é muito rico. Você pode ver nas Sagradas Escrituras, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Você vai ver a situação que esta viúva se encontrava, caçando cavaco, em outras linguagens, caçando pedaço de lenha para cozinhar um pouquinho de farinha e azeite que ela tinha dentro de casa. Ela só tinha um pouquinho de farinha e azeite dentro de casa para comer ela e seu filho e esperar a morte. Mas o profeta disse, olha, mulher, faz primeiro para mim, porque se você fazer, eu sei que estamos em crise, os céus estão fechados, mas uma coisa eu digo para você, enquanto não chover, Deus irá cuidar de você. Eu quero dizer para aqueles que abençoam a obra de Deus, enquanto a crise não for embora, Deus irá sustentar a sua vida e a sua família, quando você realmente abre as mãos para abençoar a obra de Deus. Quando você realmente abre as suas mãos, quando você realmente abre o seu coração para sustentar a obra de Deus.
E Deus tem falado ao meu coração que vai abençoar vidas poderosamente, porque tem pessoas que realmente estão aqui nas redes sociais e realmente ama a palavra de Deus. Crê nesta palavra, crê neste evangelho e Deus irá abrir as portas poderosamente. E eu estou aqui, irmãos, para falar para vocês que este ministério, esta obra, está iniciando uma construção de um templo para ganhar almas para o reino de Deus. E eu estou pedindo, quem puder ajudar com um saco de cimento, quem puder ajudar com um milheiro de tijolo ou telhas, você pode nos procurar ou ofertar uma oferta voluntária na conta da igreja, porque Deus vai te abençoar. Iniciamos hoje, cavamos ali o baldome num terreno que a gente ganhamos e estamos iniciando uma construção. Estamos precisando de pessoas como esta viúva. Não é pessoa rica, não. Pessoas humildes que acreditam na providência divina. Não nada contra o rico, não. Se o rico sentir de Deus de abençoar, amém. Dê de amor que Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar na sua vida. Se é de amor, dê. Deus vai multiplicar. Eu creio neste evangelho. Eu creio nesta palavra. Que Deus não é ingrato para aqueles que realmente faz para Ele. A Bíblia nos mostra uma prostituta chamada Raabe. Escondeu os espias e Deus salvou ela e a família dela por causa dessa atitude. Então, não queira realmente saber ou realmente imaginar o que Deus pode fazer na sua vida. Ei, Deus pode fazer coisas poderosas em sua vida pela atitude que você toma em ajudar a obra dele. Então, eu tenho aqui na página da nossa igreja, as contas da igreja. Não é no meu nome, eu não estou pedindo nada para mim. Estou pedindo para que você abençoe a obra de Deus. E Deus vai te abençoar poderosamente. Um grande abraço a todos os amigos, irmãos daqui do Face, daqueles que realmente amam a obra de Deus, né? E que Deus também possa salvar aqueles que ainda não conhecem esta obra, esta palavra, este amor, pois Jesus morreu para nos dar vida e vida com abundância. Eu sou feliz pelo que Jesus tem feito nesta obra, nesse ministério, e eu creio que Deus irá abençoar a todos poderosamente, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês poderosamente. Ore por nós, ore por esta obra. Tome uma atitude, ajude esta obra, que Deus vai te abençoar poderosamente. Um grande abraço do seu amigo, pastor Ismael Dantas. Deus abençoe.